Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu queria estabelecer uma filosofia que não é popular. Aliás, uma filosofia que vai na contracorrente do que está aí. Eu cresci num meio em que essa palavra poder foi muito usada. Vamos buscar o poder do Espírito Santo. Vamos buscar o poder de Deus. Vamos falar do poder da cruz. Vamos falar do poder do nome de Jesus. E eu queria propor para vocês hoje que nós abramos mão de sermos uma igreja do poder. É o contrário, nós não queremos poder. Porque, veja comigo, a Bíblia contém umas propostas que, convenhamos, são difíceis da gente compreender e assimilar. De onde vem, por exemplo, essa ideia de que nós devemos imitar Cristo naquilo que é menos atraente nele? O que é menos atraente em Jesus? O que é mais atraente em Jesus e o que é menos atraente em Jesus? O que é mais atraente em Jesus é o seu poder de levantar o morto, de abrir o olho do cego, de andar em cima das águas. Isso é muito atraente. O que é menos atraente em Jesus? Vê-lo sendo cuspido no rosto. O que é menos atraente em Jesus? Ele não revidar as palavras duras que foram ditas a ele. O que é menos atraente em Jesus? Jesus foi pobre de espírito. Ele foi pobre de espírito. Quando Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, ele não estava sendo hipócrita, mandando nós sermos o que ele não era. Então é pouco atraente a gente dizer que nós servimos um Deus que é frágil, um Deus que não é poderoso. Ele não é parecido com Hércules, ele não é parecido com as potestades poderosas que o mundo adorou. Não, ele é frágil, ele é o crucificado. Então é assim, parece que a proposta de Jesus beira a insanidade. Beira a insanidade. Quando no Sermão da Montanha ele chega a dizer que vão herdar o reino de Deus os pobres de espírito. Ninguém valoriza os fracos. Ninguém admira o que é esbofeteado no rosto e vira a outra face. Ninguém que abre mão de prerrogativas é aplaudido. No mundo que vivemos, não. Nós nos perguntamos, todo o tempo, de que forma uma pessoa frágil, sem poder, consegue ser feliz? Qual é o mérito de ser frágil? Se eu colocar duas pessoas numa guerra ou numa luta, dois lutadores, dois boxeadores dentro de um ringue, qual dos dois nós valorizamos mais? O que luta e vence é aclamado como grande campeão porque levou o outro a nocaute? Ou nós admiramos aquele que não ganhou a parada? Quem é mais bem sucedido na vida para nós? É o filho de uma família que estuda no Colégio Bandeirantes? Ou é o filho daquela família que está acampada na porta do colégio público esperando uma vaga para o filho? Quem é que a gente acha que é mais bem sucedido? Nós vivemos num mundo
que não cabe na nossa cabeça uma pessoa ser esvaziada de poder. Não cabe na nossa cabeça. E aí o que nós fazemos? Nós lemos as Escrituras, deletamos da nossa cabeça aquilo que a gente não gosta, deleta, esquece, e põe o olhar só naquilo que nos interessa. É assim que a gente lê a Bíblia. Porque nós valorizamos os bem-sucedidos, os senhores dos seus próprios destinos. Nós gostamos de relatório de quem vence. Temos pouca paciência com pessoas que apanham, com os falidos. Nós temos pouca paciência com os mal-sucedidos. Nós temos pouquíssima paciência com os doentes, com os esteticamente feios, com os que carregam deficiências genéticas. Nós temos pouca paciência com essas pessoas. Por isso que um desses dias eu estava correndo no Parque do Ibirapuera, e no que eu estava correndo eu passei do lado de um homem, meia idade, mais ou menos da minha idade, tinha um pneu sobressalente aqui na cintura, aquela barriguinha, né, sobressalente, as perninhas finas, parecia uma azeitona em cima de 2 palitos mas ele tinha um pitbull na coleira. Ele carregava um pitbull, aquele cachorro medonho. E não era o pitbull e a barriga dele que me incomodaram. O que me incomodou foi o que ele escreveu na camiseta dele. É difícil ser humilde quando somos os melhores. Ainda botou assim: é difícil ser humilde quando somos os melhores. Eu falei, cara de pau, que obsessão que nós temos, nem ser como o pitbull. Não era ele, era o pitbull. Ou então no dia que eu vi um Fiat 147, 1968, passou por mim, aí dizia assim, tinha escrito no vidro traseiro do Fiat: sou quase perfeito, só falta ser modesto. O que Paulo quer dizer quando ele diz em Filipenses 2:5? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Atitude. Nossa, tem que ser igual a de Jesus. Qual é essa atitude? Atitude de ser humilde, de não viver de nariz empinado, de não ter sede de poder. Não. A rainha de todas as virtudes é a perseverança. Escrevi inclusive um livro para a Editora Vida com esse título: Como Vencer a Inconstância. Porque a rainha de todas as virtudes é a perseverança. Você é honesto, mas não persevera na sua honestidade, não adianta nada. Você é bom, mas se você não for perseverante na sua bondade, não adianta nada. Você é leal, mas se você não perseverar na sua lealdade, não adianta nada. Você tem fé, mas se você não perseverar na sua fé, não adianta nada. Ora, olha o meu raciocínio. Se a rainha de todas as virtudes é a perseverança, a virtude primeira, que antecede todas as outras, é a humildade. O que é que eu quero dizer com isso? É que a virtude inicial, que dá o chão da nossa vida, é a humildade. Sem ela, tudo que fizermos perde o sentido. Não adianta você amar, se você é um arrogante de alma. Não adianta fazer o bem, se no intento de fazer o bem, você está querendo se promover. Não adianta orar, se na sua oração você toca trombeta. Não adianta ser honesto, se a sua honestidade lhe faz orgulhoso. Não adianta ser santo, se a minha santidade gera vaidade espiritual. Então a Bíblia diz o seguinte: seja a vossa atitude, comece tendo a mesma atitude de Cristo Jesus. Qual foi a atitude dele? O texto diz que ele, sendo Deus, onipotente,
o universo foi criado pelo poder da sua palavra. E a Bíblia diz que tudo que existe, existe pelo poder da fala de Jesus, que do nada criou tudo. A Bíblia diz, ele é antes de tudo, e tudo foi feito por intermédio dele. E a Bíblia ainda chega a dizer que tudo subsiste, se mantém pelo poder da palavra dele. Ora, esse Jesus onipotente abre mão das suas prerrogativas divinas e se humilha. A Bíblia Sagrada diz que ele não considerou ser igual a Deus alguma coisa que ele devia se apegar, mas ele abriu mão, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora lembre-se o seguinte, que Paulo está dizendo isso não para enaltecer, a gente bater palma para Jesus. Ele está dizendo isso para que nós tenhamos a mesma atitude. Essa é a atitude que tem que estar na minha aula. Então, algumas coisas que eu queria só falar aqui para a gente guardar na nossa mente, no nosso coração, é que a humildade de Cristo não foi um traço da personalidade dele. Não era índole, foi uma decisão. Ser humilde não é uma índole. Você não nasce humilde. Você escolhe ser humilde. Viver com humildade não é uma retração da minha personalidade. Ser humilde não é ser tímido. Ser humilde não é uma espécie de introspecção. Ser humilde não é ser uma pessoa tímida. Ser humilde é abrir mão de prerrogativas. Ser humilde é não se valer de direitos. Ser humilde é não viver em busca dos privilégios. Isso é ser humilde. E a minha proposta é que nós tenhamos aqui na terra a mesma atitude que vimos em Jesus. E se quisermos poder de Deus, é poder para nos esvaziar. Se quisermos poder de Deus, é poder para não reivindicar nada. Se quisermos de Deus poder, é poder para sabermos não nos valer de direitos, mas abrir mão de direitos. Eu quero poder de Deus, para quê? Para aprender a abrir mão dos meus direitos. Eu quero poder de Deus, para quê? Para ser um ateu de mim mesmo. Ateu de mim mesmo. Eu não creio em mim. Não acredito em mim, eu sou ateu de mim. Não acho que eu seja digno de receber glória, honra e louvor de ninguém. Sou ateu de mim. Eu quero esse poder, Deus, para abrir mão da minha falsa divindade. Porque Cristo abriu mão da genuína divindade. E eu preciso abrir mão da minha falsa divindade. Segundo, Jesus não foi humilhado nem por Deus e nem pelos homens, mas ele tomou uma iniciativa própria. Vejam, quando Jesus andou aqui na terra, ele podia dizer assim, só isso, bastava Jesus fazer assim, ó. E aqueles, já viram o filme do Steven Spielberg, daqueles os caçadores da arca perdida, na hora em que eles abrem a arca do concerto de Deus e vem um poder de Deus e eles secam e viram caveira, e de caveira vira pó, na mesma hora faz cai todo mundo morto no chão. Quando aqueles fariseus arrogantes, Anás e Caifás, aviltaram o meu Senhor, o Cordeiro de Deus, ele bastava fazer assim, ó, e aqueles fariseus secariam e virariam uma múmia seca e virariam pó na hora. Por que ele não fez? Porque ele abriu mão das suas prerrogativas de fazê-lo. Por que ele não fez? Porque não quis, porque não desejou, porque não era essa a proposta do reino. Então não foram os homens que humilharam ele, nem o Pai que o humilhou. Ele abriu mão. Ele não considerou, a Bíblia diz, que ser igual a Deus era algo ao que ele devia se apegar.
Queridos, esse sentimento tem que estar em nós como igreja. E quando eu digo igreja, não é a placa Bethesda lá. Somos nós que compomos a nossa comunidade. Nós temos que optar pelo caminho da não glória. Nós temos que optar pelo caminho do não aplauso. Esse é um caminho difícil, porque ninguém gosta de ser pisado por ninguém. Nós vivemos num mundo que ninguém valoriza o obscuro, o pequeno. Nós valorizamos o grande, o bonito, o rico, o famoso. Mas nós temos que nos esforçar sempre, tendo o poder de julgar, não julgar, tendo o direito de punir, não punir, tendo a capacidade de jogar pedras, não jogar, tendo a oportunidade de brilhar, pedir que outro brilhe e não eu. Isso é o que nós temos que fazer na nossa vida, no meu lar, na minha casa, no gasto do meu dinheiro. Como é que eu gasto o meu dinheiro com os meus filhos, com a minha mulher? Como é que eu oriento o meu tempo? Abrir mão das minhas prerrogativas. Eu quero o outro, eu quero o favor do próximo. Terceiro, a humildade de Cristo não foi pobreza de espírito, no sentido de que foi pobreza de caráter. Não era pobreza de imaginação. Não foi pobreza de iniciativa. Isso é complicado na nossa cabeça quando a gente fala assim: Jesus disse no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. E ele era assim. Ele não falou da boca para fora, é porque ele era assim. E aí fica difícil na nossa cabeça colocar as duas coisas juntas, porque nós somos treinados no mundo religioso a olhar para Jesus como sendo poderoso. E só na nossa cabeça quase como uma heresia. Pobre de espírito, Jesus? Não, ele não, eu sim. Porque na nossa cabeça confundimos, porque uma pessoa humilde pode ser confundida com medíocre, com sem iniciativa, com pessoas que não têm paixão pela vida. Mas quando nós estamos falando de pobreza de espírito, é uma pobreza que se relaciona a Deus e não a qualquer outra dimensão da vida. Quando eu percebo que sou pobre de espírito, é porque eu estou admitindo que estou abrindo mão de alguma coisa que me daria a sensação do poder divino. Ser pobre de espírito não é ser medíocre, não é ser sem valor. É abrir mão de elementos do meu ser que me dariam consciência do poder. É abrir mão, é abrir o meu ser para olhar a grandeza da fragilidade, olhar a grandeza da falta do poder divino. E é interessante que na Bíblia, a única pessoa que cobiça poder, quer poder, é o diabo. A única pessoa que quer poder é o diabo. Porque quem tem poder não é obcecado por ele. O que tem todo o poder abriu mão desse poder para amar e querer bem, que é Jesus. E aí o Pai olha para ele e diz: ele é digno do nome que está acima de todo o nome. Qual é a maior grandeza de Jesus entre os homens? Qual é o momento de maior apogeu do ministério de Jesus quando ele esteve aqui na terra? É o momento em que ele ressuscita a filha de Jairo, dizendo para ela: Talita cumi. Qual é o momento de maior grandeza de Jesus aqui na terra? É o momento em que ele, com poucos pães e poucos peixes, alimenta a multidão. Qual é o momento de maior grandeza de Jesus aqui na terra? É o momento em que ele estende o poder da sua voz para curar uma pessoa que está à distância. Qual é o poder de Jesus que mais o torna glorioso entre nós? Nenhum desses. É na hora em que ele está crucificado. É na hora em que a cruz o levanta entre os céus e a terra. E a Bíblia diz: nesta hora eu atrairei todos os homens a mim mesmo. É o poder da fraqueza. E por isso que é um escândalo para o grego, para o judeu. É loucura para qualquer cultura que nós adorássemos um Deus frágil. Porque a ideia nossa é assim: se eu vou adorar um Deus, eu quero um poderoso.
mas adorar um crucificado. E as culturas daquela época não entendiam como é que os cristãos, tendo a oportunidade de adorar Zeus, tendo a oportunidade de adorar Netuno, tendo a oportunidade de adorar Apolo, tendo a oportunidade de adorar os deuses que eram fortes e poderosos, optavam por adorar um Deus morto. E eles ficavam... E Paulo disse assim: pois eu estou decidido a não pregar entre vocês outra coisa, senão Cristo crucificado. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo o nome, porque o ministério de Jesus foi fundado, foi alicerçado, não no poder, mas no abrir mão do poder. E o que é que a igreja tem que fazer? Dar continuidade a esse ministério de Jesus aqui na terra. Então deixa eu dizer o que significa abrir para nós mão das nossas prerrogativas divinas. Primeiro, nós devemos imitar a Cristo, não com a atitude de autocomiseração. São duas coisas diferentes. Ser alto, ser inteligente, ser rico, ser pobre, são valores relativos. Entenderam? Eu tenho que abrir mão, não é dos valores relativos da sociedade, eu tenho que abrir mão das prerrogativas falsas que eu tenho dentro de mim, de que eu sou poderoso. Porque Jesus, que tinha as prerrogativas reais de ser Deus, abrir mão delas. Porque assim, nós vivemos numa sociedade que valoriza as coisas, né? Eu sou alto, por exemplo. Sou um homem alto, tenho 1,82 m. Entre os pigmeus africanos, eu sou um gigante. Mas entre os jogadores de basquete da NBA, eu sou um baixinho. Quando eu vou na Índia e visito as favelas da Índia, eu sou um rico. Eu andando lá na Índia, um deles olhou para mim e disse: mas você parece um... Desculpe aqui a falsa modéstia aqui. Ele olhou para mim e disse assim: você parece assim uma figura importantíssima da França. Um indiano falou para mim. E eu... Mas se eu fosse visitar um cassino do Mônaco, eu sou um pobretão. Quando eu visito a África e eu estou entre pastores africanos, eu sou um intelectual. Mas quando eu estou numa roda de pastores luteranos, todos com PhD, eu tenho um currículo acadêmico mediano. Quando eu estou falando para os adolescentes, eles me olham como um velho. Mas quando eu vou falar aqui para a turma da terceira idade da Bethesda, eu sou um jovenzito. Então é assim, nós não devemos medir valores de vaidade pelas coisas do mundo, porque isso tudo é bobagem. É abrir mão das prerrogativas que nos dão a falsa sensação do poder. É igual aquele rapaz que era exagerado, dava testemunho nas igrejas com exagero, tudo para ele era exagerado. Deus tinha uma bênção na vida dele, ele transformava a bênção num milagre maravilhoso, e tudo para ele era grande, tudo era poderoso, tudo era... O pastor tinha até medo dele dar testemunho na igreja, porque toda a vez que ele ia dar o testemunho, ele exagerava. Aí ele morreu numa enchente aqui em São Paulo. Essa enchente aqui de São Paulo, chuva de verão, estava passando ali no rio Tamandateí, o rio levou ele e ele morreu. Chegou lá no céu, foi chegando logo pedindo para dar o testemunho da morte. E foi pro anjo e disse: olha, eu quero dar o testemunho, que eu passei agora por uma grande enchente em São Paulo, cheguei aqui, eu quero já dar um testemunho. Aí o anjo disse: não, tudo bem, aqui é possível dar testemunho, mas lembre-se que quando você for dar um testemunho de uma enchente de São Paulo, Noé vai estar lhe ouvindo lá na plateia. Então é assim, é abrir mão das prerrogativas divinas, porque quando eu me olho no espelho, eu não consigo me ver ruim. Mas quando eu olho e comparo a minha vida a Cristo Jesus, eu não sou nada. Nada. Quando eu comparo a minha santidade à santidade de Jesus, eu não tenho nada. Não sou ninguém. Não tenho grandeza nenhuma. E eu não posso me embriagar com a exuberância das minhas próprias avaliações. Philip Brooks dizia o seguinte: a verdadeira estrada da humildade não é se rebaixar até você se tornar menor do que realmente é, mas é colocar a sua estatura diante de alguém maior do que você, para nunca esquecer quão pequena é a sua grandeza. Vou repetir: a verdadeira estrada da humildade não é se rebaixar até você se tornar menor do que realmente é,
mas é colocar sua estatura diante de alguém que é maior do que você, para você nunca esquecer quão pequena é a sua grandeza. Por isso que Jesus veio aqui, e o que nós precisamos imitar em Jesus é essa atitude dele, como igreja, como pessoas, como homens. Segundo, nós devemos admitir que a caminhada é longa para quem deseja parecer-se com Jesus. Nós estamos longe desse alvo, muito longe, porque nós não atingimos a nossa perfeição. As nossas glórias e os nossos loiros são muito pequenos. Deus tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua, como igreja, como povo de Deus. Quais são as 4 faces do pecado? Pense no pecado como sendo um cubo de 4 faces: autossuficiência, obstinação, egoísmo e vaidade. São as 4 faces do pecado. Autossuficiência ao invés de dependência. Obstinação ao invés de submissão. Egoísmo ao invés de altruísmo. Vaidade ao invés de humildade. Se cada um de nós tivesse dependência, submissão, altruísmo e humildade, nós seríamos parecidos com Jesus. Portanto, Deus prefere um coração que seja reto e verdadeiro a um homem que seja obstinado. E o nosso caminhar é o caminhar de Jesus. Tem Deus muita coisa para fazer na minha e na sua vida. Porque, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O problema nosso é que nós estamos muito vivos ainda. Nós não queremos morrer. Padre Antônio Vieira dizia que existem 2 cruzes. 2. Existem, na verdade, 2 cruzes, não é só uma. Existem 2. Existe a do Calvário, que essa foi única, singular na história, e que terminou e consumou a obra de Cristo. Essa é a cruz do Calvário. Mas existe uma outra cruz, que Jesus disse para os seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e depois venha e siga-me. Tem uma segunda cruz. Que cruz é essa? É a que eu tenho que carregar. É a minha cruz. E qual é a minha cruz? A minha cruz é eu ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O problema é que nós não estamos dispostos a carregar essa segunda cruz. Aliás, nós usamos a primeira cruz para nos dar a falsa sensação de que nós somos o que não somos. Terceiro, e eu vou terminar: caminhar nas pegadas de Cristo é abrir mão de vangloriar-se, não reivindicar nada e não alegar nunca mérito algum como barganha com Deus. Nunca. Calvino dizia: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é legitimamente pobre de espírito. A verdadeira humildade é a janela que se abre para sermos iluminados pela graça, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. A verdadeira humildade é a porta de admissão à sala daquele alguém com A maiúsculo que nos quer bem. E C.S. Lewis dizia: o orgulhoso sempre olha o mundo de cima para baixo. Logicamente, quando você olha tudo de cima para baixo, não enxerga nada que está em cima de você. Deus o exaltou Cristo com tamanha honra, e nós precisamos seguir os seus passos. Precisamos andar como igreja, não no sistema militar, hierarquias, o que está lá em cima, o que está lá embaixo. Não é um sistema empresarial de gerenciamento de cargos. Não é um sistema político através de leis. Não é um sistema comunitário através de cidadania política. É um sistema de amor. O amor em que nós aprendemos a nos relacionar com o outro sem relações de poder. Estima, compreensão, liberdade. Acima de tudo, sem prerrogativa de mandar, de escravizar e de manipular. Igreja é isso. Um relacionamento com Deus, assim como Cristo estabeleceu o seu relacionamento com Deus. Sem
as prerrogativas divinas, mas em humildade e em mansidão. Porque eu sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Para um arrogante herdar o reino de Deus, seria necessário Deus se impor, rebentar com a casa dele, arrombar a porta, dominá-lo. Para um arrogante ser de Deus, seria necessário que Deus estuprasse a personalidade desse arrogante. E Deus não faz isso com ninguém. E por que não faz? Porque Deus não quer ninguém do lado dele que não tenha a mesma atitude. O amor é um amor que se deixa persuadir e persuade, que não domina, mas ganha com ternura. Esse é o ministério que Jesus veio. Ele não vai arrombar a porta de ninguém, não vai manipular ninguém. Ele quer apenas os seus filhos do seu lado, com amor e não por coerção. A porta está aberta, não tem maldição. No reino de Deus não existe ninguém algemado. No reino de Deus as portas estão abertas. Estão lá porque olham para o Cordeiro de Deus e dizem: digno és, Cordeiro de Deus, de receber o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Por isso que ele abriu mão dessas prerrogativas. A igreja que precisa fazer manipulação, manter as pessoas culpadas, manter as pessoas debaixo de culpa da maldição, com medo do diabo, para serem de Deus. Deus não se interessa por pessoas assim, e nem quer uma igreja assim. Deus quer igreja que a porta está aberta e você entra e sai para encontrar pastagem aqui. Aleluia. Ele é o bom pastor. E nós nos sentimos melhor na casa do Pai do que em qualquer outro lugar. Melhor é estar na tua casa do que 1000 dias nas casas da perdição. Me disseram: vamos à casa do Senhor. E eu fui com alegria. Foi com alegria que eu fui. Não foi penosa e tristemente. Então Jesus abriu mão do poder. Para quê? Para que os relacionamentos se dessem em amor. Para que os relacionamentos se dessem com afeto. Mulher, Deus ama você. Ponto. Não tem mais nada a acrescentar. Homem, Deus ama você. Ponto. E Jesus veio para que nós amemos as pessoas nessas mesmas condições. Se nós andarmos nas pegadas de Jesus de Nazaré, se não cobiçarmos o poder, de não nos embriagarmos com vaidade, se não sermos uma igreja que busca domínio, grandeza, mas que a gente esteja satisfeitos em apenas servir a Jesus com amor. É o que nós queremos. Ah, mas vocês não são famosos. Não, a gente não é isso. Vocês não têm ninguém famoso na igreja. Também não estamos buscando nada disso. Vocês não têm cacife. Não é isso. É outra coisa. Nossa proposta como igreja é outra. A nossa proposta é que nós queremos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que Ele era Deus, nós não somos nada. A gente só tem a ideia falsa de que somos Deus. Pois Ele que era Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, quanto mais nós. Ele que se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, quanto mais nós, que não somos maiores do que o nosso Senhor, tornando-nos semelhantes ao homem, encontrando a forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte e morte de cruz. Pois é isso que nós queremos, é a nossa caminhada, é nessa pegada que nós vamos daqui para frente, porque se andarmos assim, eu tenho certeza absoluta que chegaremos lá no alvo final, porque está prometido na Bíblia que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque são eles que vão herdar a terra. E nós vamos assim, porque sabemos que vamos chegar lá. Você quer vencer o seu casamento? Abra mão das prerrogativas de gritar. Abra mão da prerrogativa de chutar, de dominar. Abra mão da prerrogativa de controlar. Você quer ser um homem ou uma mulher? Abra mão dessas prerrogativas. Queira ser igual a Jesus, porque sendo igual a Ele, nós vamos chegar lá juntos com Ele, porque Ele vai conosco segurando a nossa mão.